Bom, uma segunda questão importante na situação política é toda a movimentação da chamada esquerda, que eu acho que nós temos que analisar aqui com um certo detalhe, né? Primeira movimentação que chamou muita atenção foi a do Marcelo Freixo, né? Que falou duas coisas fundamentais. Uma, liberdade do Lula não unifica. Não unifica o quê? Não unifica para a formação de uma ampla frente democrática. Aí nós já vemos uma contradição meio gritante. Porque se a frente é democrática, tem que tirar o homem da cadeia, que ele está preso, né, por meios antidemocráticos. Então a frente já não é tão democrática assim. A gente poderia inclusive apelidar essa frente de frente semidemocrática. E aí ele falou o seguinte, ele revelou por que não unifica. Porque tem que estar na frente, né, que o PSOL propõe, o PSDB. É uma declaração inacreditável, se a gente for ver bem. Porque o PSDB é o grande autor do golpe de 2016. O PSDB levou o Bolsonaro ao poder. O PSDB preparou o terreno para o crescimento do bolsonarismo. O PSDB preparou o terreno para a vitória do Bolsonaro. Quer dizer, se existe um partido político no Brasil que é responsável pela situação que nós estamos vivendo hoje, é o PSDB. É até difícil não entender isso daí. Você precisaria fazer um esforço para não entender. Aí aparece a esquerda, depois da eleição do Bolsonaro, aproveitando o fato de que tem muita gente que está assustada com o Bolsonaro, né, e tenta impingir esse verdadeiro conto do vigário de que é preciso fazer uma frente democrática com o PSDB. Esse é um conto do vigário. A frente com o PSDB é uma frente com o próprio Bolsonaro. Inclusive, uma parte do PSDB está no governo Bolsonaro, claramente. Uma parte saiu, porque é natural, o Bolsonaro vai colocar suas próprias pessoas no governo, sua própria equipe de governo, né? Mas uma parte continua aí. Por exemplo, o Dória em São Paulo, que é governador do principal estado do país, apoia o governo Bolsonaro. E o Dória é do PSDB. E aparentemente, né, com a vitória dele, vai dominar totalmente o PSDB. E outros setores do PSDB também apoiam. O PSDB, durante o golpe, foi um instrumento importante para reprimir todo mundo aí. Não podemos esquecer a violentíssima repressão do governo Beto Richa contra os professores do Paraná, tá? E assim por diante. Então, nós temos essa política. O que significa essa política? Significa que Bom, antes de falar do significado dessa política, eu acho que nós temos que assinalar um problema que é o seguinte. O Marcelo Freixo falou isso daí. Nada de liberdade para Lula e frente democrática com o PSDB. Aí, logicamente, que a nossa expectativa era de que o PSOL, enquanto partido, se posicionasse sobre isso daí. E o PSOL não falou absolutamente nada. Subentende-se que a frente com o PSDB e a oposição à liberdade do Lula é uma política geral do PSOL. O significado dessa política é muito claro. O Marcelo Freixo, ele sempre, nós já assinalamos isso, muita gente ficou indignada quando na eleição passada, no Rio de Janeiro, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, nós falamos que o Marcelo Freixo era o candidato da Rede Globo. O que era óbvio também. Não precisava, era até difícil de desmentir isso daí. Muita gente falou, mas a Rede Globo apoia ele, porque a Rede Globo é contra a Igreja Universal, que tem a rede de televisão, né, a Rede Record, papapá, então
é assim, um jogo miúdo de interesses. Não, agora está claro que não é isso. Por que o Marcelo Freixo está propondo a frente com o PSDB? Porque eles querem aparecer como os representantes eleitorais do PSDB que está na lona na próxima eleição, principalmente no Rio de Janeiro. Essa política aqui de frente com o PSDB é a preparação da campanha eleitoral de 2020. Porque, logicamente, nós sabemos que o PSOL é um partido que só pensa nisso, né? Eles lançaram aí no site do PSOL um slogan que é o seguinte: junte-se à resistência, feliz ao PSOL. A resistência o que é? Vamos preparar a eleição para ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro com o apoio da Globo e do PSDB e do DEM em 2020. É isso que está absolutamente claro. A proposta de aliança com o PSDB não é fortuita, né? É uma integração explícita com o setor mais importante dos golpistas. Logicamente que esse setor golpista vai procurar, né? Não conseguiu nessa eleição suplantar o Bolsonaro, mas vai procurar recuperar o terreno diante do Bolsonaro. Que eles sejam defensores da democracia ou coisa que o valha, isso aí é totalmente absurdo.